39 da Lei 7.210 de 84, que ele fala exatamente nas rebeliões, né? As possibilidades de rebeliões, e são deveres dos presos não participar desse tipo de movimento. Lá no inciso 5, fala da execução do trabalho. Olha quanto é interessante, né? O trabalho é um direito de todos, está no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, é respeitadas as leis pertinentes a cada uma das especialidades, né? Então, a execução do trabalho, conforme prevê o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, é também das tarefas e das ordens recebidas. Então, tem que cumprir as ordens, tem que executar as tarefas e tem que trabalhar. Preso tem que trabalhar. Até porque o trabalho é um direito social, previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal. Então, todos têm o direito de trabalhar e o dever de trabalhar também, né? Até como fator de dignidade humana, como prevê o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, trata-se de um direito fundamental, mas também de um direito social, que é conforme prevê o artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 28 da Lei 7.210 de 84 diz que o trabalho daquele que estiver condenado, né, que ele estiver cumprindo a prisão penal, e aí vem o detalhe do concurso, porque no parágrafo único do artigo 39, também traz a questão que é obrigatório também ao preso provisório. O que é o preso provisório? É aquele que ainda não teve a sentença transitada em julgado, né? E não tendo a sentença transitada em julgado, ele é presumidamente inocente, conforme prevê o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, ele não poderia ser preso, ele só pode ser preso em 3 situações. A primeira situação, quando a prisão for prisão temporária da Lei 7.960 de 89, ou ainda do artigo 4º e parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, no caso dos crimes hediondos, em que o tempo de prisão temporária é de 30 dias, né, diferentemente do que prevê a Lei 7.960 de 84, cujo prazo é de 5 dias, ambos os prazos, tanto de 5 quanto de 30 da Lei 8.072 de 90, são prorrogáveis, né, por mais um, se for necessário, mas é a prisão temporária. Ou se não for por prisão temporária, essa prisão antes do trânsito em julgado, ela poderá ser por prisão preventiva, lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, quando for o caso aí da garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, né? A execução da lei penal ou a conveniência da instrução criminal, conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal. Também é prevista uma prisão lá no Tribunal do Júri, né? O Tribunal do Júri que julga os crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, lá no artigo 492, quando o juiz do Tribunal do Júri prolata a sentença, e essa sentença, essa conduta do cidadão, do condenado, aí, estiver enquadrado no que prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, ou se não, a pena for superior a 15 anos, aí poderá, então, recolher mesmo antes do trânsito em julgado. Então, cuidado com esse artigo 492 do Código de Processo Penal, que é a chamada execução provisória da pena. Execução provisória da pena somente quando estiver enquadrado aí no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou se não, lá tiver a pena de mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos de reclusão, então ele já vai ser preso mesmo antes do trânsito em julgado. Então, vejo que esse direito ao trabalho, na verdade, como prevê o artigo 28 da Lei 7.210 de 84, serve tanto àqueles presos definitivos, aqueles que estarão cumprindo a prisão penal depois do trânsito em julgado, quanto àqueles que estiverem presos mesmo antes do trânsito em julgado, sem violar aí o princípio da presunção da inocência, conforme prevê o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, quando diz que ninguém pode ser considerado culpado
sem que a sentença transite em julgado, né? Então, o trabalho do condenado, ou condenado da prisão penal definitivo, ou condenado provisório, aquele que ainda não teve o trânsito em julgado da sentença, né, como dever social e condição de dignidade humana, como já falamos, conforme prevê o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, terá finalidade, sempre terá finalidade educativa e produtiva. Então, ele está lá para ser reeducado, para ser ressocializado e, se for possível, reintegrado à sociedade e aprender também a produzir alguma coisa, né? Reservadas aí, logicamente, a questão da prevenção quanto a acidentes de trabalho, né? A segurança, como prevê o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, né? A segurança contra o acidente de trabalho, e acidente de trabalho, conforme prevê o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, essa lei é a Lei de Benefícios da Previdência Social, previsto no artigo 201 da Constituição Federal, e é uma das espécies do gênero Seguridade Social, conforme prevê o artigo 193 da própria Constituição Federal. Logicamente que o preso trabalhador, aquele que trabalha, não terá que obedecer aí a CLT. Então, essa relação de trabalho do reeducando não obedece àquilo que prescreve o artigo 442 da CLT, quanto ao contrato individual de trabalho. Então, não tem contrato individual de trabalho, conforme prevê o artigo 442 da CLT. Então, isso é o que prevê o artigo 28 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execuções Penais. O artigo 29 diz que o trabalho do preso ele será remunerado, sempre será remunerado. Quem trabalha de graça é relógio. Então, o preso ele será remunerado, logicamente, dentro do que prescreve o artigo 7º, inciso 4º da própria Constituição Federal, tanto que os presos têm que receber, né, quanto prevê o artigo 459 da CLT, artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal e artigo 459 da CLT, mediante prévia tabela, olha bem a observação, não podendo este salário ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O salário mínimo é de R$ 1.100, né? Está lá na lei 14.158 de 2021, então não pode ser 3/4. Aí, quanto é que é 3/4 de 1.100? 300 e poucos reais, então o salário não pode ser inferior a 300 e poucos reais. Então, sempre tem aquela pergunta de concurso, né? Quem comete falta disciplinar, né? O condenado, ele comete falta disciplinar quando ele provoca acidente de trabalho. Então, quando ele provoca o acidente de trabalho, o que é muito comum lá dentro do sistema penitenciário, né? Isso, logicamente, que sim, né? Está previsto no artigo 50, inciso 4º, artigo 50, o que fala exatamente da falta grave lá na Lei 7.210 de 84. Então, o artigo 50, inciso 4º, diz que aquele que comete falta grave, aquele condenado, né, aquele condenado a pena privativa de liberdade, logicamente privativa de liberdade, nos termos do artigo 33 do Código Penal, que provocar acidente de trabalho. Então, veja que essa previsão do artigo 50, inciso 4º da Lei 7.210 de 84, exatamente para evitar a provocação do acidente de trabalho quando estiver no exercício laboral, mesmo sem a assinatura, sem a proteção da CLT, digamos assim, terá aí direitos, logicamente, como prevê. Logicamente que não existe aí observação ao artigo 442 da CLT, quando fala aí do contrato individual de trabalho. Já o artigo 51, inciso 2º, artigo 51, inciso 2º da Lei 7.210 de 84, diz que também sofrerá aí a sanção, né,
como quando ele provocar, ou seja, quando ele retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Então, está previsto lá no artigo 51, inciso 2º da Lei de Execuções Penais. Então, a falta disciplinar é quando houver o retardamento injustificado quanto ao cumprimento de qualquer obrigação imposta. E aí vem a outra pergunta também, que cai muito no concurso, principalmente nessa questão do concurso da própria Polícia Penal, né? O preso que sofrer acidente, o preso que sofrer acidente de trabalho, ele não provoca, ele sofre, né?